Palácio Palmela, Lisboa. Eis um edifício que está presente todos os dias nas televisões portuguesas. Mas até 1977, a Casa da Procuradoria-Geral da República foi simplesmente o Palácio Palmela. É a história do Palácio Palmela que vamos contar-lhe mais propriamente. A história de Maria Luísa Sousa Holstein, a terceira duquesa de Palmela, grande responsável pelas decorações ainda hoje visíveis naquele que foi um dos mais sumptuosos palácios da Lisboa oitocentista. Maria Luísa Sousa Holstein foi uma mulher extraordinária no sentido exato da palavra, uma mulher absolutamente fora do comum. Escultora de exceção, ombreou com os melhores em exposições internacionais, num tempo em que raras mulheres se atreviam a franquear os universos masculinos. Protetora generosa de muitos artistas, a terceira duquesa de Palmela empenhou-se também na ajuda aos mais desfavorecidos. Amiga de Auguste Rodin e de Sarah Bernhardt, entre muitas outras figuras da cultura europeia, Maria Luísa Sousa Holstein deixou um legado demasiado esquecido para o relevante que é. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Este foi um dos palácios mais suntuosos de Lisboa durante uma parte significativa do século XIX, até à Revolução de Abril de 1974 e depois, alguns anos após a Revolução, em 1977, é comprado pelo Estado português. A Procuradoria-Geral da República funciona neste edifício desde 1982. Estamos habituados a vê-lo na televisão. Mas hoje vamos ao encontro daquilo que é a história anterior deste palácio, portanto, antes da instalação da Procuradoria-Geral da República, que é um palácio que tem a sua origem no final ainda do século XVIII e que vai depois ser alvo de várias campanhas, de várias remodelações, reformulações, estuques, mármores, enfim, aquilo que ainda hoje podemos aqui ver. Uma primeira campanha muito importante logo nos inícios do século XIX e depois uma outra já dos anos 60 do século XIX e que tem uma protagonista fundamental, Maria Luísa de Sousa Holstein. É preciso dizer também que, para que hoje possamos olhar para este edifício como ele se encontra... Está impecável.
houve, evidentemente, também aqui um trabalho muito significativo de intervenção por parte do Estado português no restauro e na conservação e que tem permitido que ele chegue aos nossos dias neste estado em que se encontra. Com este aspecto que nos dá já conta do requinte, do gosto da terceira duquesa de Palmela. Sim, sem dúvida nenhuma, uma artista, uma escultora especialmente conceituada no seu tempo e reconhecida a uma escala internacional. Aliás, o seu principal reconhecimento acontece à escala internacional e que, por outro lado, se fez sempre rodear de alguns dos grandes mestres europeus também do seu tempo, que vão justamente dar muitos contributos para esta reformulação importante que se faz aqui no Palácio e de que temos ainda hoje aqui algumas sobrevivências que podemos ver de perto e conhecer um pouco melhor. A família, quando vendeu o palácio, levou a maior parte daquilo que eram as peças que aqui estavam no interior, mas mantém-se ainda hoje algumas dessas obras, duas absolutamente magníficas de dois grandes nomes da escultura europeia do tempo. Estão aqui no átrio. Percebo porque é que não levaram. É linda, mas é enorme. Ela representa a maternidade e foi encomendada a um desses grandes nomes da escultura internacional, o escultor francês Guillaume, que vai ser, de resto, uma das colaborações mais próximas com as quais a Duquesa de Palmela irá contar ao longo da sua carreira. É um escultor de grande prestígio, um dos grandes nomes da escultura francesa da segunda metade do século XIX, com uma obra muito vasta, representado no Museu do Louvre, no Museu d'Orsay, em Paris, por exemplo, e com o qual a Duquesa de Palmela irá conviver ao longo da sua carreira de uma forma muito sistemática. Portanto, foi um dos grandes nomes associados à Duquesa de Palmela, ao seu percurso artístico e até ao seu percurso pessoal também, porque ela encomenda-lhe esta obra justamente num dos momentos mais dramáticos e trágicos da sua vida, que corresponde à morte do seu segundo filho, Dom Pedro, muito jovem, prematuramente, com 3 anos de idade apenas. A maternidade tem uma outra curiosidade muito interessante, porque ela própria serviu de modelo à realização desta escultura. A duquesa era muito bonita. Era uma mulher muito bonita, uma mulher alta e, aliás, vai servir de modelo a outras obras de escultura também encomendadas por ela própria. Pinheiro Chagas, por exemplo, faz uma referência explícita a isso mesmo. Vamos ouvi-lo. Podia ser simplesmente escultural. Quis também ser escultora. As suas mãos ducais manejam o escopro com a habilidade de um grande artista. Consubstancia dessa forma em si própria duas entidades que costumam ser distintas, modelo de estátuas e criadora de estátuas. A Dor, outra encomenda feita pela Duquesa de Palmela no mesmo contexto da morte do seu filho com apenas 3 anos. Esta escultura não é de Guillaume, esta escultura é, aliás, anterior à encomenda feita a Guillaume e é encomendada a um outro grande escultor francês, Anatole Calmels, que é, por outro lado, também a figura mais próxima da Duquesa de Palmela ao longo de toda a sua vida, não apenas no plano artístico e cultural, uma vez mais, mas também no plano pessoal. Calmels é um escultor muito importante no panorama das artes em Portugal da segunda metade do século XIX. É um escultor francês, portanto, que nasce em Paris, mas que vai viver toda a fase mais madura da sua carreira em Portugal e muito diretamente ligado justamente aos Duques de Palmela. Começa por estar associado a várias encomendas feitas pelos Duques de Palmela, de bustos, de retratos, enfim, houve várias encomendas que lhe foram dirigidas ainda antes desta relação se estreitar com a terceira Duquesa de Palmela, e será por via dessas primeiras encomendas, precisamente, que Maria Luísa vai estabelecer os primeiros contactos com este grande escultor francês.
Ele vai ter em Portugal uma relação também muito importante com a Casa Real, da qual recebe várias encomendas e, portanto, todos estes círculos de influências acabarão por aproximá-lo ainda mais da Casa Palmela e, particularmente, da terceira Duquesa de Palmela. A partir da década de 1860, Maria Luísa inicia as várias intervenções decorativas neste palácio e vai contar justamente com a colaboração de Calmels, que vai dirigir o essencial daquilo que aqui se vai fazer por essa época, coordenando os trabalhos, selecionando artistas, escolhendo materiais, mas tem um papel muito importante também nesta fase, que é o início das lições de escultura à terceira Duquesa de Palmela, que começa precisamente pela mão de Calmels a desenvolver os primeiros trabalhos ainda muito cedo, nos anos 60, com a formação e depois com as exposições a partir de 1870, sensivelmente. Essa relação de grande proximidade é muito evidente em vários momentos da vida da Duquesa de Palmela e um deles é uma vez mais este momento trágico da morte do seu filho, desde logo porque a Duquesa de Palmela lhe encomenda esta primeira escultura aqui para o átrio do palácio e depois porque ela própria o expressa por diversas vezes. Quando perdi o meu filho e fiquei desoladíssima, sucumbida de todo, Calmels prodigalizou-me os maiores carinhos, procurando confortar-me no ateliê, junto dos meus e seus trabalhos, mostrando-me que a arte é um grande refúgio, uma consolação. Sem o meu velho mestre, talvez não resistisse a esse grande desgosto. Presumo que nos nichos que vamos vendo, sobretudo pela escadaria do Palácio Palmela, estivessem outras esculturas, não desta dimensão, mas outras esculturas de artistas importantes. Sim, essa reformulação que é feita pela Duquesa de Palmela na década de 1860, uma das grandes novidades foi precisamente a inclusão de obras de escultura em várias partes do palácio e algumas esculturas inclusivamente da própria Duquesa de Palmela. Isso é que é interessante. Estou curiosa de ver peças da Duquesa de Palmela porque não estão visíveis aqui no palácio. É pena não podermos hoje ver aqui nenhuma obra da Duquesa de Palmela, mas, por exemplo, neste primeiro patamar da escadaria estaria muito provavelmente o Diógenes, a obra mais emblemática da sua carreira e aquela que verdadeiramente a revelou como uma grande escultora e que lhe mereceu os maiores elogios internacionais. Diógenes foi uma das esculturas que Maria Luísa levou ao Salão de Paris. Paula, este era o ateliê de Maria Luísa de Sousa Holstein, a terceira Duquesa de Palmela, e foi projetado precisamente por Calmels, o seu mestre e o seu grande amigo. O que é muito curioso, porque precisamente a Maria Luísa vai recorrer a um escultor que acaba por projetar o ateliê para outro escultor, que é ela própria. Porque a escultura é uma arte que nós associamos, bem, então se pensarmos no século XIX, completamente ao universo masculino, a artistas homens. Quer dizer, é uma arte que exige alguma força física, dependendo das peças e do material em que se trabalha, mas ela trabalhava pedra. Pois, de facto, nessa época, a formação dos artistas fazia-se ainda na Academia de Belas Artes. No caso da escultura, com o mestre Vítor Bastos, a Duquesa de Palmela, devido à proximidade com Calmels, acaba por se envolver muito precocemente com o universo da escultura. Calmels é uma figura muito próxima da família dos pais da própria Maria Luísa e, portanto, ela desde muito jovem que começa a desenvolver a sua formação com este mestre. E depois revelou-se com muita qualidade
e o seu futuro acabou por passar sempre pela escultura, e só isso explica que a Maria Luísa tenha tido entre as suas obras mais notáveis e, aliás, das mais aplaudidas, por exemplo, duas peças de escala natural, com uma dimensão muito atípica até para aquilo que eram os tipos de obras que se produziam genericamente pelos escultores no século XIX, por exemplo, Diógenes, de que falámos há pouco, ou uma Mater Admirabilis, uma representação de Nossa Senhora que Maria Luísa fez para um monumento, uma igreja em Lisboa que acabou por não ser construída, mas que é absolutamente impressionante pela sua dimensão, obras em mármore, de facto, e que, portanto, a colocam ao nível de todos os outros escultores. Houve outras mulheres que se dedicaram também à escultura, inclusivamente o Calmels teve uma outra discípula, mulher, Margarida de Lima Mayer, que vai ser também escultora. A grande diferença que podemos reconhecer na atividade de Maria Luísa de Sousa Holstein foi a longevidade e a consistência, sobretudo a consistência da sua atividade e da sua carreira. Porque, na verdade, o que se passava com a generalidade das mulheres artistas era que, ou na sequência do casamento ou do nascimento dos primeiros filhos, participavam em uma ou duas exposições e perdemos-lhes normalmente o rasto. Maria Luísa tem uma atividade muito significativa e percebe-se que trabalha claramente para participar nas exposições e para desenvolver uma obra com continuidade. Outra coisa curiosa é que nunca usou um pseudónimo, ao contrário de outras mulheres artistas. Aliás, em Paris é conhecida como Maria Palmela. Há um reconhecimento internacional que vai coincidir depois com aquilo que acabará por ser também o seu reconhecimento em Portugal, sobretudo pela crítica. Inicialmente vamos encontrar uma série de críticas, por exemplo, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida e outros nomes que visitam regularmente as exposições e que sobre elas escrevem, e é curioso que se dirijam sempre a Maria Luísa como uma aristocrata, enquadrando-a assim naquilo que era muito comum quando se analisam e olham para artistas mulheres no século XIX como amadoras. É interessante que após o seu reconhecimento internacional, com as exposições em Paris e com as críticas muito positivas e os aplausos imensos que recebe em Paris, também a crítica portuguesa lhe começa a dar um valor muito significativo. Maria Luísa foi também uma generosa mecenas, generosa com outros artistas. Essa é uma dimensão pouco conhecida de Maria Luísa de Sousa Holstein, porque não apenas, enfim, a sua atividade mecenática passou pela compra de obras de arte. A Terceira Duquesa de Palmela atualizou verdadeiramente, que era já uma notável coleção de arte, com muitas compras e aquisições que fez ao longo da sua vida a artistas portugueses, mas também, e não só internacionais também, naturalmente, mas fê-lo de uma outra forma muito mais próxima de alguns artistas que vai apoiar diretamente, quer pelo apoio financeiro, quer, sobretudo, pelas bolsas que concedeu a alguns. É conhecida a sua relação de grande proximidade com grandes nomes, por exemplo, como Teixeira Lopes ou Soares dos Reis. Menos conhecida, porventura, será esse apoio a António Alberto Nunes, que é um escultor que tinha sido também discípulo de Calmels, e, portanto, aqui, obviamente, que estas relações se acabam por cruzar todas e sempre. Foi um escultor que foi para Paris, onde foi discípulo de Guillaume, e é um escultor custeado pelos Duques de Palmela, e é um escultor que, quando regressa a Lisboa, se instala aqui, precisamente, no Palácio Palmela, sendo este o ateliê principal da Duquesa de Palmela. Sabe-se que existiam aqui 3 ateliês de escultura instalados no jardim do Palácio. O Soares dos Reis, por exemplo, e o Teixeira Lopes ficavam aqui quando vinham a Lisboa e quando permaneciam em Lisboa há algum tempo. A relação de proximidade entre a Duquesa de Palmela e o Soares dos Reis é uma relação que tem vários momentos e alguns interessantes e curiosos e também pouco conhecidos. Bom, desde logo pelas encomendas que os Duques de Palmela fizeram a Soares dos Reis. Lembro-me, por exemplo, do Artista na Infância, que é justamente uma encomenda que ainda hoje está na propriedade dos Duques de Palmela. Mas há 2 episódios que têm que ser contados. Um deles quando, na segunda exposição da Sociedade Promotora de Belas Artes, em que a Duquesa de Palmela participou,
participa, em que tinha como expositor também Soares dos Reis. O júri do concurso considera que a obra exposta pela Duquesa de Palmela era digna de receber uma medalha de prata e registra na ata que, por não ser ela uma artista de profissão, e são estes os termos que se registram, a medalha ia ser então concedida a Soares dos Reis, que vive da escultura e, portanto, precisa daquele prémio. E, portanto, de alguma forma, a Duquesa de Palmela viu-lhe ser retirado um prémio, sendo que ficou devidamente registada esta circunstância na ata do concurso. Há um outro episódio que é muito interessante e muito curioso também nesta relação entre Maria Luísa de Sousa Holstein e Soares dos Reis, que é aquele que nos dá conta de que foi pela mão de Maria Luísa que Rodin, o escultor Auguste Rodin, conheceu a obra de Soares dos Reis, que o terá fascinado absolutamente, e esse é um episódio que terá acontecido precisamente neste palácio. A Duquesa de Palmela encomenda a Soares dos Reis uma escultura retratando a sua neta, e quando essa escultura chega a Lisboa, Maria Luísa fica absolutamente deslumbrada e imediatamente entende que a deve dar a conhecer ao escultor Rodin, aliás, uma figura com quem convive, com quem se corresponde frequentemente e com quem está tanto em Lisboa como em Paris. Rodin terá vindo, de facto, a Lisboa e terá vindo aqui ao Palácio. E quando vê a escultura de Soares dos Reis, fica absolutamente fascinado e encantado com aquela obra e com aquele escultor que não conhecia. Esse episódio é pouco conhecido e devia ser mais conhecido. Soares dos Reis é, de facto, um escultor maravilhoso. Sandra Costa Saldanha, eu venho já ter consigo outra vez, porque quero ouvir mais histórias sobre Maria Luísa de Sousa Holstein, mas para já vou conversar com o Pedro Urbano, que nos vai falar sobre quem era esta gente de quem descendeu Maria Luísa. Até já. Até já. Pedro Urbano, é curioso que a Procuradoria-Geral da República, magistratura criada nas primeiras décadas do século XIX, com a vitória do liberalismo em Portugal, funcione naquela que foi a casa dos Duques de Palmela, ou uma das casas dos Duques de Palmela, sendo que o primeiro Duque de Palmela foi assim titulado porque apoiou a causa de Dom Pedro e, portanto, contribuiu para a instituição do liberalismo em Portugal. Dom Pedro de Sousa Holstein, aquele que deveria a ser o primeiro Duque de Palmela, foi de facto uma figura incontornável do Portugal do século XIX, da primeira metade do século XIX. Ele segue a carreira do pai, é um diplomata, e ao longo de toda a sua vida vai ser um diplomata. E temos aqui alguns momentos importantes na sua carreira que destacam esta figura no contexto internacional. E também por permitir o seu acesso ao título primeiro de Conde de Palmela, quando é enviado para a Espanha num período muito tenso entre 1810 e 1812, vai tentar fazer com que a rainha Dona Carlota Joaquina seja nomeada regente de Espanha. Na altura, Madrid tinha sido invadida por Napoleão. Não vai conseguir, mas ainda assim, quando chega a Portugal, Dom João VI vai, de facto, atribuir-lhe o título de conde. Portanto, primeiro foi conde, depois foi marquês e ainda há de chegar a duque. O título de Marquês de Palmela foi-lhe otorgado pelo seu desempenho no Congresso de Viena. Ele foi um dos principais responsáveis, foi o chefe da delegação enviada para Portugal ao Congresso de Viena, que redesenhou o espaço político da Europa depois de todas as invasões napoleónicas. E é quando, em 1823, é de facto nomeado como Marquês de Palmela. No entanto, o panorama político estava a mudar em Portugal e quando Dom Miguel assume o trono de Portugal, Dom Pedro de Sousa Holstein vai alinhar claramente pelo lado liberal e vai desenvolver a sua atividade diplomática junto de outros países para conseguir o apoio das nações amigas para o financiamento da causa liberal, sobretudo a nível financeiro, não é? Porque o esforço de guerra era imenso.
Vai ajudar também a acolher os imigrados liberais em Inglaterra e, portanto, é nesse contexto de vitória do liberalismo que Dom Pedro vai lhe retribuir, dando-lhe o título de Duque de Palmela. O Pedro Urbano costuma dizer que os Palmela são uma família que souberam perdurar, porque independentemente de só terem recebido um título nobiliárquico no século XIX, a verdade é que são uma família com uma longa tradição de serviço à coroa portuguesa e de proximidade com a coroa portuguesa, de tal forma que até chegaram a ser perseguidos, eles também, sem terem título nenhum oficial, pelo Marquês de Pombal. Aliás, esse perdurar vai muito além até do século XIX, ainda no século XX, já em período republicano. É muito curioso que eles tenham acolhido a Rainha Isabel II de Inglaterra na sua principal propriedade, o Calhariz de Sesimbra. É um outro palácio, perto de Sesimbra, que de facto foi a cabeça do principal morgado do Calhariz. Eles descendem já desde o século XV, um filho segundo dos primeiros barões de Alvito, e é a partir daí que vão constituir esta sua casa. Como qualquer família fidalga fez ao longo dos tempos. Vai tentar reunir o maior património possível, vinculando os seus bens patrimoniais e através do serviço à coroa. E este serviço à coroa das mais variadas formas. Em especial, um ofício em particular, o capitão da Guarda Real dos Archeiros, que lhes foi outorgado no século XVII e que lhes permitia um acesso direto, ao fim e ao cabo, à pessoa do rei. Esta Guarda Real o que fazia era a guarda do rei, portanto era uma guarda pessoal e, portanto, permitia este acesso direto ao rei. E muito embora, de facto, eles não estejam titulados durante toda a Idade Moderna, o facto é que têm acesso direto ao rei. A juntar a tudo o que nos descreve o Pedro, há que sublinhar o cuidado que sempre puseram nos casamentos que foram fazendo. Desde sempre foram muito cuidadosos com as suas escolhas matrimoniais e, portanto, tentaram sempre casar com pessoas da alta aristocracia e muito curioso que, a certa altura, vão acabar por casar também fora, de onde vem o apelido Holstein, por causa com uma princesa austríaca sem dote, mas que lhes permitia ter esta ascensão do seu estatuto social. Para recuar 2 gerações relativamente à nossa heroína hoje desta visita, Maria Luísa Sousa Holstein. O senhor, seu avô materno, não era assim tão bem nascido. Verdade. De facto, o avô de Maria Luísa, primeiro Barão Teixeira e depois primeiro Conde da Póvoa, era um grande negociante. Um capitalista, tinha feito fortuna de diversos modos, já tinha herdado parte do negócio do seu pai e, além disso, teve o grande contrato do monopólio dos tabacos, o que permitiu não só um engrandecimento económico, mas também ascender à própria titulatura. Faz também um bom casamento na lógica da época, porque vai casar com a filha dos condes de Peniche, vai, durante a Guerra Civil, alinhar pelo lado miguelista. O que é certo é que, após a morte do Conde da Póvoa, o Duque de Palmela vai querer casar um dos seus filhos com a filha do Conde da Póvoa, pela vasta fortuna que o Conde da Póvoa tinha deixado, provavelmente a principal fortuna do país. O que vai mudar aqui o percurso dos acontecimentos é que esta filha do Conde da Póvoa tinha um irmão mais velho, portanto, que seria o herdeiro da Casa da Póvoa, só que esse adolescente vai morrer e os seus parentes vão tentar anular por todas as vias o casamento da filha do Conde da Póvoa com o filho do Duque de Palmela. No fundo, para a fortuna não sair da família, porque senão, filha única, já... A fortuna Póvoa passava para a Casa Palmela. É preciso ter em conta que quando a filha do Conde da Póvoa é prometida ao filho do Duque de Palmela,
É uma menina ainda de 6 anos. 6 anos. Exatamente. E, portanto, a primeira escritura de esponsais é feita quando ela já tem 9 anos, portanto, em 1836, na condição do casamento só de ser consumado quando tivessem idade suficiente para o fazer. A Condessa da Póvoa Viúva vai permitir, ao fim e ao cabo, todo o desenrolar deste processo, porque tem também um filho que iria herdar toda a fortuna da Casa Póvoa. Quando este filho morre, aí é que começa, de facto, A confusão. A confusão. Vai ser muito aproveitada politicamente, sobretudo pelos miguelistas, porque vão lançar junto da imprensa uma campanha contra os duques de Palmela. Que tinham apoiado Dom Pedro, obviamente. Tinham apoiado Dom Pedro. Apesar de todas estas manobras, de facto o casamento vai acabar por ser ratificado, ou seja, os parentes do Conde da Póvoa não são bem-sucedidos. O casamento é ratificado em 1839, em abril, e logo no mês seguinte a família Palmela toma posse plena deste palácio, que pertencia ao Conde da Póvoa desde 1823. Este palácio que os Palmela tanto quiseram, no fundo, era mais um, porque eles tinham outros palácios, como já foi dito. Sim, tinham mais palácios. É preciso dizer que este também não foi o único que veio pelo lado Póvoa. Há também a Quinta de São Sebastião em Sintra, mas os Palmela já tinham 2 importantes palácios. Um deles em Lisboa, o Palácio do Calhariz, no início do bairro Alto. Tinham também o Calhariz de Zimbra, o palácio mais antigo e cabeça do principal morgado da família. A terceira duquesa de Palmela Nossa heroína nesta história. vai adquirir também um outro palácio ali perto, que hoje já não existe, o Palácio da Rua do Sol ao Rato, e vai mandar construir 2 importantes palácios em Cascais. E porquê? Porque a corte também tinha começado a deslocar-se, Dom Luís tinha comprado a cidadela de Cascais, e a duquesa de Palmela vai mandar construir aí 2 grandes palácios. Ou seja, Maria Luísa não era só uma talentosa escultora, como já tivemos a ver com a Sandra Costa Saldanha, era uma mulher riquíssima. Riquíssima, o que é visível através da sua ação de mecenato, através também das suas obras beneméritas, e vai ser a escolhida para ser a camareira-mor da Rainha Dona Amélia. E, portanto, estava em condições de influenciar em muito as decisões da Rainha. Sandra Costa Saldanha, este é o gabinete da Senhora Procuradora-Geral da República. Claro que só podemos estar aqui porque é fim de semana, estamos a gravar um fim de semana. Sim, mas não é por essa razão que aqui estamos. Este era o quarto da Duquesa de Palmela. E este palácio, entre os muitos palácios dos Duques de Palmela, foi aquele que Maria Luísa de Sousa Holstein escolheu para a sua casa. É aqui que ela vai nascer, em 1841, é aqui que se vai casar e é aqui que vão nascer os seus filhos, precisamente. 2 filhos. 2 filhos. Aliás, o casamento foi notícia, não é? Porque foi o casamento do ano, foi um acontecimento muito relevante, socialmente muito relevante. Ela casa com 22 anos e vai ter por padrinhos Dona Maria Pia e Dom Luís. E, portanto, vai ser, enfim, um acontecimento muito badalado em Lisboa nesse ano. Maria Luísa Sousa Holstein foi também muito solidária com os mais desfavorecidos. Podia ter ficado apenas centrada, e não seria de menos, no mundo das artes e dos artistas, onde, visivelmente, pelo que a Sandra já nos disse, investiu tanto. Mas não foi só nisso que investiu. Não foi. Maria Luísa de Sousa Holstein teve um desempenho na área social muito relevante, muito importante e muito reconhecido. Aliás, é uma das facetas e uma das vertentes mais conhecida hoje
desde logo pela fundação de uma instituição que foi importantíssima no apoio aos mais desfavorecidos, que foi a Sociedade Promotora das Cozinhas Económicas, no final do século XIX, e que depois teve uma continuidade até à sua morte, e, portanto, uma herança muito importante ao longo de todo o restante século XX, mas também um envolvimento direto, uma série de outras instituições sociais, como foi o caso do apoio a tuberculosos, o apoio ao socorro a náufragos, o apoio à infância, enfim, toda uma série de instituições em que ao longo de toda a sua vida esteve sempre associada. Também nesse capítulo, Maria Luísa levou as coisas mais longe do que era suposto. Investiu muito do seu dinheiro na fundação das Cozinhas Económicas e foi ela própria a sua primeira presidente. Este era o salão de baile do Palácio Palmela. Era o salão de baile do Palácio Palmela e muito provavelmente seria já o salão de baile no tempo do Conde da Póvoa, o avô materno de Maria Luísa, que foi o segundo proprietário deste edifício. Este edifício, Sandra, se bem compreendo, teve 3 fases muito distintas. Uma primeira em que foi uma casa boa, uma segunda fase em que foi transformado em palácio e uma terceira fase que é aquela que é mais visível hoje ainda, que é a fase que corresponde à terceira duquesa de Palmela. É assim? É exatamente assim. O edifício começa por ser uma residência do arquiteto Manuel Caetano de Sousa, um arquiteto da segunda metade do século XVIII, um arquiteto de muito prestígio, que trabalhou essencialmente durante o reinado de Dom José I e de Dona Maria I. Foi um arquiteto que acumulou uma série de cargos e funções nas obras públicas e exatamente um dos últimos projetos a que ele se vai encontrar associado é a Basílica da Estrela, construída aqui muito próximo do Rato, e beneficia de uma série de privilégios, desde logo este terreno, a água proveniente do chafariz do Rato, para abastecer a sua residência, e teve ainda... Estamos no século XVIII, não é exatamente, demais dizer, numa cidade com problemas crónicos de acesso e, portanto, à água potável. A questão do abastecimento é absolutamente fundamental, aqui perto também, e teve ainda o acesso privilegiado àquilo que eram os materiais que sobraram da construção da Basílica da Estrela, que não só deveriam ser muitos, como eram materiais de grande qualidade. Mas não faz um palácio. Não faz, de facto, um palácio, faz uma casa boa, de facto, uma casa com muita qualidade, mas não tinha a configuração que viria a ter depois com as intervenções que acontecem ao longo do século XIX. Mas dessa fase de finais do século XVIII, portanto, a casa começa a ser construída na década de 1790, 92, e o arquiteto Manuel Caetano de Sousa esteve ligado também a alguns artistas bastante importantes no próprio século XVIII e cujos ecos nós ainda hoje podemos encontrar e observar aqui. Estou-me a referir, por exemplo, ao pintor Pedro Alexandrino de Carvalho, estou-me a referir, por exemplo, ao pintor Jean Pilman e a toda uma série de intervenções que aqui acontecem na transição do século XVIII para o século XIX, ao gosto justamente daquilo que é, enfim, o chamado estilo Dona Maria, que podemos encontrar em vários edifícios portugueses dessa época, o Palácio de Queluz, o Palácio de Setiais, entre outros. Com a aquisição posterior, na década de 1820, pelo primeiro Conde da Póvoa, assistimos a uma primeira fase de transformação do edifício. E será uma transformação, sobretudo, ao nível daquilo que é a estrutura do edifício, ao nível do seu engrandecimento, ao nível também da sua ampliação. O edifício ganha um outro piso e, portanto, aí podemos dizer que se transforma verdadeiramente num palácio, em termos, desde logo, da sua escala, com algumas obras muito importantes na estrutura interior, sobretudo, do edifício. E depois uma terceira fase, muito importante, que é aquela que nos leva ao que hoje aqui encontramos, que é a intervenção levada a cabo por Maria Luísa de Sousa Holstein, que escolhe este edifício para a sua casa e, portanto, vai aqui empenhadamente desenvolver uma série de obras e uma série de intervenções, muitos melhoramentos, sobretudo melhoramentos decorativos, um grande enobrecimento de vários espaços com transformações ao nível dos materiais,
materiais, dos pavimentos, por exemplo, de muitos revestimentos, das paredes, mas na verdade ela é já herdeira, por um lado, de um gosto estético que vem do século XVIII, por outro lado, de uma transformação e de uma ampliação que acontece pela mão do seu avô materno, o Conde da Póvoa, que faz essas primeiras alterações. É interessante pensar que a terceira duquesa de Palmela, tão interessada pelo mundo das artes, intervém na sua própria casa com tanto respeito pelas linguagens anteriores, ou seja, ela podia ter arriscado mais. Mas, pensando bem, o próprio Calmels, o grande mentor artístico de Maria Luísa Sousa Holstein, é ele mesmo um conservador, é um académico. Não é um homem que agradasse por aí além aos modernos do seu tempo, não é? Sim, sem dúvida, e é sabido que o Calmels teve um papel muito importante na condução dos trabalhos de remodelação que têm lugar no Palácio na segunda metade do século XIX. Mas, na verdade, atuam também com pessoas do seu próprio tempo, os revivalismos a que vamos aqui assistir. Sim, também estão na moda os revivalismos do século XIX. Da Duquesa de Palmela são absolutamente adequados àquilo que é o espírito do próprio tempo. E aquilo que se verifica é isso mesmo, as intervenções, sobretudo as intervenções decorativas, vão ser intervenções que procuram ir ao encontro daquilo que já cá existia e, portanto, encontramos uma sala Luís XVI, encontramos uma sala com gosto neoclássico e encontramos alguns protagonistas que em Portugal foram, na verdade, centrais nesse tipo de trabalho. Por exemplo, uma das obras principais que Maria Luísa manda realizar tem a ver com a remodelação da sala de jantar, da sala de banquetes do Palácio, cujo projeto é entregue ao cenógrafo Luigi Manini e que conta com a colaboração de um outro igualmente ilustre mestre desta mesma época, que foi Leandro Braga, que aliás foi também discípulo de Calmels e, portanto, era mais uma vez uma figura muito próxima de todo este círculo artístico. Desenharam mobília, projetaram os tetos, as molduras e, portanto, toda a panóplia decorativa que ainda hoje se pode encontrar na antiga sala de refeições da casa. Maria Luísa Sousa Holstein tinha muito mundo. Evidentemente fez o percurso habitual das meninas aristocratas do seu tempo, estudou em Paris, num colégio de freiras, o habitual. Mas, para além disso, com o seu gosto e as suas relações com figuras maiores da cultura europeia, viu muita coisa. Tudo isso deve traduzir-se de alguma forma no brilho que este palácio assumiu. Sem dúvida, o Palácio Palmela foi indiscutivelmente uma referência cultural na sociedade de Lisboa da segunda metade do século XIX. E tudo isso se deve à mundividência de Maria Luísa de Sousa Holstein. A Duquesa de Palmela frequentou círculos muito pouco prováveis para uma aristocrata da segunda metade do século XIX, pela amizade e pelos contactos e relacionamento, inclusivamente pelas visitas ao Palácio, por exemplo, das atrizes Sara Bernard ou Eleonora Duse, que se sabe que passaram por aqui e que trocavam correspondência frequentemente com Maria Luísa de Sousa Holstein. E, evidentemente, tudo isso vai converter este palácio, na segunda metade do século XIX, num ponto central e de referência cultural absoluta na Lisboa dessa época. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.